Bem, dando continuidade aí aos vídeos de cardiologia, eu vou falar de um assunto muito comentado, né, muito frequente, que é a insuficiência cardíaca, tá? Vou falar os conceitos básicos. Pretendo futuramente fazer um vídeo sobre tratamento, tá? E da insuficiência cardíaca aguda, mas eu vou falar da insuficiência cardíaca, conceitos básicos, bem tranquilo, para ter uma ideia do que eu tô relacionando, né? Bom, então a insuficiência cardíaca, o que ela vai ser? Como o próprio nome já menciona, vai ser uma insuficiência do coração, tá? Ela pode estar relacionada com a sístole ou com a diástole. A diástole é o relaxamento do coração, né, que faz para encher o coração, e a sístole vai ser a ejeção do sangue, tá? A insuficiência cardíaca, a gente vai ver que ela é muito... O diagnóstico dela é muito sintomático, tá? Tá muito relacionado com a sintomatologia. Por quê? Porque ela é uma síndrome, ela é um achado sindrômico, né? Então é, vai ter vários sintomas relacionados com ela. Bom, então qual vai ser a epidemiologia da insuficiência cardíaca? Ela vai atingir de 1 a 2% da população e nos idosos pode atingir até 10%, tá? Quando um paciente tem insuficiência cardíaca, a gente pensa que já é um prognóstico ruim, tá? Porque depois de 5 anos, a chance dessa pessoa sobreviver é de 35%, tá? E a insuficiência cardíaca também é a principal causa de internações hospitalares no mundo. Bom, quais são as principais etiologias da insuficiência cardíaca? São problemas isquêmicos, a hipertensão arterial, propriamente dita, e a doença de Chagas. A classificação da insuficiência cardíaca tem três jeitos de fazer, que é pela sintomatologia do paciente, pelo New York Heart Association, pela fração de ejeção, que a gente vai usar a parte do ecocardiograma, e pelo estágio que afeta o coração, a situação do coração do paciente em si. Bom, então, classificando a insuficiência cardíaca pela escala de New York Heart Association, a gente tem quatro NYHA, tá? NYH1, NYH1, NYH2, NYH3 e NYHA4, tá? O que é importante a gente saber? Que o NYHA1 é o normal, é o paciente normal, tá? Enquanto o NYHA4, ele é quando o paciente ele fica cansado, ele tem dificuldade para respirar, até em casos de repouso. O NYHA2, o paciente sente cansaço com grandes esforços, né, quando ele faz grandes esforços, e o NYH3 é o paciente sente cansado e tem problema para respirar em pequenos esforços. Bom, a classificação da insuficiência cardíaca por fração de ejeção, a gente vai ver pelo ecocardiograma o quanto o coração está fazendo essa ejeção, né? E a gente vai classificar se vai ser uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, se é uma insuficiência cardíaca por fração de ejeção levemente reduzida, ou se é uma insuficiência cardíaca por fração de ejeção normal, tá? Na insuficiência cardíaca por fração de ejeção reduzida, a gente vai ter abaixo de 40%, tá? Na insuficiência cardíaca por fração de ejeção levemente reduzida, a gente vai estar entre 41% e 49%. Na insuficiência cardíaca por fração de ejeção normal, a gente vai ter qualquer número acima de 50%. E a classificação da insuficiência cardíaca por estágio do coração vai ser estágio A, estágio B, estágio C, estágio D. O estágio A vai ser o paciente que tem um risco de ter uma insuficiência cardíaca, ele é alcoólatra, tabagista, né? Teve algum problema. Estágio B vai ser o paciente que já teve algum dano no coração. Então, além dele ser esse paciente de risco, ele já teve algum dano, seja por alguma hipertrofia de ventrículo, que eu vou falar em fisiopatologia, ou por algum infarto no coração, né? Que não resultou no falecimento. O estágio C é o paciente que já apresenta sintomatologias, tá? Apresenta, que nem eu falei, eu vou falar da sintomatologia depois, mas já apresenta uma sintomatologia sobre a insuficiência cardíaca. E o estágio 4 vai ser a falência do coração. É nesse estágio que a gente vai pensar em um transplante para o paciente. Bom, agora falando das etiologias mais frequentes, eu falei que a etiologia está relacionada com a doença de Chagas, com hipertensão, não é? Mas eu vou falar também da insuficiência cardíaca nos tipos, né? A gente tem insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, a insuficiência cardíaca que está relacionada com a ejeção do coração, que vai ser a doença arterial coronariana mais comum. A insuficiência cardíaca diastólica, quando a gente tem a questão do relaxamento do coração, que essa vai ser por causa hipertensiva.
A insuficiência cardíaca direita vai ser por tromboembolismo pulmonar. Já fiz um vídeo sobre tromboembolismo pulmonar aqui, que expliquei que o trombo ele chega até o ventrículo direito. O ventrículo direito tem que causa hipertrofia, né, nesse ventrículo, e a gente sabe o que acontece. E a insuficiência cardíaca de alto débito, como o hipertiroidismo e o beriberi. Bom, agora falando da fisiopatologia, então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem uma relação da distensão do músculo cardíaco com a ejeção. Para a gente ter uma excelente ejeção, a gente tem que ter uma excelente distensão, tá? Então, a distensão músculo do coração tem que ter uma distensão ok para que isso aconteça, tá? No entanto, em casos de hipovolemia, a gente tem pouca distensão, então a gente vai ter pouca ejeção, tá? Em casos de hipervolemia, a gente vai ter uma grande distensão e a gente vai ter uma pouca ejeção também. A distensão precisa ser excelente, a distensão precisa ser característica, né? Não pode ser muito, não pode ser pouco. Em caso de hipervolemia, em caso de hipovolemia, isso não acontece. Esse é o chamado mecanismo de Frank-Starling. Bom, agora nós temos a fisiopatologia da insuficiência cardíaca de forma geral e relacionado com a apoptose dos miócitos. Então, a gente tem uma hipoperfusão cardíaca pela essa insuficiência, né? Essa hipoperfusão vai causar uma hiperperfusão renal, e aí no rim a gente sabe que a gente tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ser acionado, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos ter a retenção de sódio e de água, vamos ter uma hipervolemia e uma vasoconstrição por causa deles, né? Angiotensina por causa da vasoconstrição e aldosterona pela retenção, e a gente vai ter a apoptose dos miócitos, tá? Infelizmente, a morte do músculo cardíaco. Outro fator que pode acontecer vai ser o acionamento dos baroreceptores na aorta, né? Os baroreceptores eles conseguem ver essa ação da pressão arterial e aí eles vão liberar as catecolaminas que ficam lá nas células cromafins da glândula adrenal. Então a gente vai ter a liberação de adrenalina, noradrenalina e dopamina. E aí com isso a gente vai ter um aumento do tônus muscular simpático, causando também a apoptose dos miócitos, tá? Ex-apoptose, como a gente sabe, o músculo cardíaco ele é irreversível, não tem como a gente restaurar esse músculo. Bom, a fisiopatologia da congestão cardíaca, então, na insuficiência cardíaca por fração de ejeção normal, vai causar uma hipertensão arterial. Na hipertensão arterial vai causar uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Causando hipertrofia do ventrículo esquerdo, vai ter uma sobrecarga no átrio. Com o átrio hipertrofiado, a gente vai ter um aumento da pressão venocapilar. No aumento da pressão venocapilar pulmonar, a gente vai ter um aumento da pressão pulmonar e a gente vai ter uma congestão sistêmica, tá? Pode causar ascite, pode causar muitas coisas aí, pode causar ascite, edema e tudo isso. A sintomatologia da insuficiência cardíaca esquerda, ou seja, vai estar relacionada mais com o pulmão, vai ser a ortopneia, a apneia paroxística noturna, a tosse noturna, a pressão venocapilar aumentada, como eu disse, a cianose, que pode estar relacionada principalmente nos casos da síndrome do fenômeno de Renault e taquicardia. Sintomatologia da insuficiência cardíaca direita vai ser mais sistêmica, como eu falei, com edemas nas partes inferiores, hepatomegália, ascite, anorexia e turgência jugular. Bom, o diagnóstico vai ser por sintomatologia, né, que eu falei, então a gente vai ver os sintomas, vai ver se o paciente está mais relacionado com uma insuficiência cardíaca esquerda ou uma insuficiência cardíaca direita, tá? A insuficiência cardíaca direita, ela é mais sistêmica, né? Então, como eu falei, ela vai ter mais o acúmulo de água, né? A questão da congestão, que vai estar relacionado com a hepatomegalia, a ascite, a turgência jugular, tá? E o diagnóstico da insuficiência cardíaca, como eu falei, vai ser sintomatológico, mas a gente pode usar exames complementares para nos ajudar. E aí a gente vê os critérios de Framingham, né? Que está relacionado com a sintomatologia. Que vai ser, de novo, a dispneia paroxística noturna, turgência jugular, crepitação pulmonar, cardiomegalia, edema agudo do pulmão, terceira bolha, né? A terceira bolha que a gente ouve e a perda de peso. Os exames complementares, a gente vai fazer o BNP, vou falar do BNP posteriormente, mas é um exame laboratorial. Uma ecografia para a gente ver, principalmente, que nem eu falei, uma ecocardiografia, né, para a gente ver a questão da fração de ejeção do coração. Uma radiografia para a gente ver a questão, a fazer análise cardiotorácica, né, então a gente vai ver a radiopacidade do lado direito, a radiopacidade do lado esquerdo. Vai somar e vai dividir pela questão
do todo o diâmetro de toda a distensão do pulmão. Se esse está em mais de 50%, a gente tem uma cardiomegalia. A gente pode suspeitar em caso de cardiomegalia, por exemplo, de Chagas. Então aqui a gente tem, ó, o índice cardiotorácico, a gente vai somar radiopacidade A, radiopacidade B, dividido pela distensão total do pulmão, né? Se essa dá mais que 50%, a gente vai ter, infelizmente, uma cardiomegalia. Exame complementar, a gente vai ver, de novo, os eletrocardiogramas, né? Ver a questão do QRS, tá? Cateterismo cardíaco a gente pode fazer. E exames laboratoriais, hemograma completo, a gasometria arterial e eletrolitros, a função renal, troponina para ver a questão do pronóstico e o peptídeo natriurético, que é o BNP, que eu falei lá no começo. E é isso, essa é a insuficiência cardíaca. Conceitos básicos.